no livro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículos 12, 13, 14. Antes da gente ler, eu gostaria de ouvir uma palavra de oração com o nosso amado irmão Raimundo, por favor. Cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor, oremos. Senhor Deus e Pai, uma vez mais estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, meu Pai, para nos edificarmos com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, derramar, Senhor, meu Pai, sobre nós, Senhor, meu Deus, as Suas bênçãos, Senhor, meu Pai, de estar ouvindo a Tua verdadeira palavra. Prepara o nosso coração para estar recebendo, Senhor, meu Pai. Seja conosco, seja com o pregador desta manhã, Senhor, que ele venha falar algo só de Ti, Senhor, meu Pai, para edificar nossas vidas. Toma tudo na direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Diz assim, e no dia, o título é A Figueira Seca. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Tomemos assento. Se olharmos esse texto de uma maneira rápida, nós vemos uma coisa bastante controversa, não acha? Aqui diz que não era tempo de figos. Jesus chega na figueira e procura fruto na figueira. E não achando nela frutos, senão folhas, ele amaldiçoa a figueira. E se você pegar esse mesmo texto em Mateus 21, você vai ver que a figueira se secou. Essa é a importância de nós, quando pegarmos qualquer história num dos evangelhos, a gente lê a mesma história em outro livro que sempre agrega mais entendimento. A gente não vai ler, mas se você ler em Mateus 21, você vai observar que a figueira se secou imediatamente. Irmãos, para pensar. Se não olharmos a grosso modo, nós poderíamos dizer que Jesus tinha sido ignorante. Como que ele procura figo numa figueira? Não sendo tempo de figo, ele acha errado aquilo e amaldiçoa a figueira e ela seca. Não é verdade? Não parece uma coisa controversa? Pois é, mas não é. Aqui Jesus estava emitindo, a Bíblia fala que os discípulos ouviram isto. Jesus estava aqui emitindo um grito bem forte, uma mensagem emblemática sobre a importância de nós darmos fruto. Entende? Por isso que ele fez dessa maneira. Por isso que ele fez questão de fazer assim. Observe que você não vai ver a história que Jesus chegou num galinheiro, encontrou uma galinha e procurou ovos, e a galinha não tinha um ovinho para Jesus. Jesus querendo comer um ovo frito e não tinha, e ele amaldiçoou a galinha. Você não vai ver isso. Você não vai dizer que Jesus chegou numa vaquinha para tirar leite, a fim de tomar um copo de leite, e não tinha leite na vaquinha, ele amaldiçoou a vaquinha. Mas encontra Jesus fazendo isso com esta árvore. Mas isto que parece apenas um fato isolado, e ficou registrado para nós, à medida que nós entrarmos na palavra, isso vai trazer um grande entendimento da importância de nós frutificarmos. E de alguma forma, esta mensagem ela faz um link com a nossa escola dominical, que acabamos de ouvir, que nos trouxe bastante instrução. Porque
Nós vivemos o tempo todo entre a religião e a religiosidade, né? A religião é boa, mas a religiosidade, o ativismo cristão é a grande chaga que permeia o evangelho da igreja do momento. Então, para entendermos o que Jesus estava querendo dizer sobre isso, você vai encontrar, abra agora a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo João, no capítulo, deixa-me ver, acho que é 15 sim. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ouviu? Que está dizendo que aquela vara que está em Cristo, que não dá fruto, ele tira. Então, mas você vai, mas não era tempo de figo. Como é que ele queria figo? Aí, eu volto a falar sobre aquilo que está no livro de Isaías. Regra sobre regra, um pouco ali, um pouco aqui. Se você for no livro de Salmos, o que vai dizer lá? No Salmo 1, bem-aventurado o varão, e vai chegar naquela parte que vai assim: será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto quando? Na estação própria. É interessante como a Bíblia se completa. Então, nós estamos ligados em Cristo, nós não temos estação própria para dar fruto. O que quer dizer isso? O ímpio, ele se alegra quando? Quando chega o final do ano, o 13º, o Natal, o Carnaval, não é verdade? E é um velório de ímpio, meu Deus do céu, né? É um desespero, é um verdadeiro show, porque eles não têm esperança, não é verdade? A mãe faleceu e acabou o mundo para eles. Nós não, podemos dar fruto em qualquer época. Mas, se olharmos o problema todo sobre o fruto, é, primeiramente, a confusão que se faz no que é dar fruto. Quando alguém fala de dar fruto, alguém logo pensa assim: dar fruto eu já sei, é ganhar almas para o reino de Deus. Dar fruto é pregar o evangelho. Dar fruto é cantar, é gravar um CD e ficar famoso. Dar fruto é sair batendo de porta em porta para evangelizar. Dar fruto é quando o pastor está numa igreja e a igreja enche, aí o pastor deu fruto. Dar fruto para alguns seja a mudança da roupa. Dar fruto é falar língua estranha. Dar fruto é profetizar. Dar fruto é quando eu oro, o enfermo é curado. Só que não. É o que a Bíblia diz que não. E talvez alguém diga assim: mas a Bíblia fala no livro de Provérbios que quem dá fruto sábio é. Que quem ganha alma sábio é. Não é? Não está lá em Provérbios? Vamos ver rapidinho. Abre lá em Provérbios. Observe, Provérbios. 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Só que esta é uma grande ignorância também que algumas pessoas pensam. Por que esse texto não está falando de ganhar alma no sentido de eu pregar e aqui se converter alguém? Por que não é isso? Número 1. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então, não é disso que está falando. Porque eu posso pregar o sermão mais maravilhoso que você já ouviu, irmão. Se o Espírito Santo não interagir, a pessoa não vai se converter. Segundo, que a palavra de Deus já é poderosa. Então, quando alguém prega e alguém se converte, ele jamais vai dizer que ele ganhou almas. Por que não, irmão? Porque a palavra, se a palavra é poderosa, o Espírito Santo é que convence, como é que dizer que eu estou ganhando almas? Não é interessante isso? Mas porque você tem uma visão maior, mais ampliada, mais panorâmica do que o que está dizendo aqui, ó. Aqui está dizendo, de fruto do justo é a árvore da vida, e quem ganha alma sábio é. Isso você vai entender
chegando agora em Mateus, no capítulo 18, quando Jesus fala sobre o pecado de um irmão. A gente não vai ler tudo, mas apenas o versículo 15 diz assim, ó: ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Viu o que é ganhar alma? Ganhada. Você vai ver também Paulo dizendo: ó, se você vê teu irmão pecar, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, leva com outro irmão contigo, vai ele. É assim. Ganhar almas é nesse sentido. Quer ver mais como é que é ganhar almas? É quando alguém olha para uma pessoa assim e fala: essa não tem mais jeito. E você olha com um olhar santo e fala: eu vou evangelizar ela porque eu acredito nela. Às vezes chegam pessoas da igreja que tem gente que não quer nem se envolver com aquela pessoa, que olha para aquela pessoa e fala: esse cara está aqui de brincadeira na igreja, mas você olha e investe nela e você ganha ela. Quer ver como é que é mais ganhar alma? É quando você está numa situação que você está coberto de razão, você sabe que você está inocente na situação, mas a tua misericórdia é tão grande que mesmo assim você vai, trabalha aquele irmão, trabalha aquela pessoa e ganha aquela pessoa. Isso é ganhar almas. Foi como Davi. Saul se perdeu porque ele quis se perder, porque Davi fez isto para ganhar Saul. Teve Saul na mão e não matou. Saul chorou de remorso de ter tentado matar Davi. Isso é que é ganhar almas, irmão. Agora, pregar, profetizar, expulsar demônio, não é fruto. Está aí o grande problema de muitas pessoas não evoluírem no evangelho. Porque, infelizmente, eles acham que dar fruto seja isso. Falar língua estranha, estar aqui pregando aqui na frente. Não, irmãos. Tudo isso pode ser até uma consequência do fruto. Mas o fruto não é isso. Mas para que você amplie ainda mais, observe, já lemos uma referência, já lemos outra, para que se amplie ainda mais o entendimento que dar fruto não é expulsar demônio, não é falar língua estranha, não é profetizar. Além desse versículo que nós lemos aqui em Mateus, e que nós falamos sobre ele também, que Paulo também falou, né? Quando você vê teu irmão pecar, fala com ele. Abra agora em Mateus 7. Observe Jesus falando aqui do fruto. A gente não vai ler tudo. Jesus aqui está falando enfaticamente sobre o fruto. Então vai começar sobre o fruto. Mateus 7, versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas nos espinheiros ou figo nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, nem a árvore má dar frutos. Não pode a árvore boa dar frutos maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora, observe agora o que ele vai dizer aqui, ó. Ele está falando de fruto, tá? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sobrou dúvida que quando a Bíblia fala que nós temos que dar fruto, não sobra, né, irmão? Com esse texto aqui que Jesus falou, não sobra nenhuma ideia. Então, qual que é o problema? Algumas pessoas vão ao evangelho, irmãos, e como foi falado maravilhosamente nessa escola dominical, com remorso. Então, alguns vão para Jesus, já fez tanta coisa errada, então ele acha que se ele ganhar um cargo de presbítero, se ele ganhar um cargo de não sei o que na igreja, se ele botar aquela roupa, e se ele falar língua estranha, e se ele pular, de alguma forma, ele vai cobrir aquela mancha de pecado que ficou no passado. Percebe? Não é arrependimento, é remorso. É autoafirmação. Quando alguém falar para mim que eu era um cachaceiro, eu falo: mas agora eu uso um terno.
Quando alguém falar que eu já fiz a coisa, que eu já adulterei, eu falo, mas agora eu falo língua estranha. Não. Entende a diferença? O fruto é uma evidência clara do arrependimento. Por isso, olha o que João Batista falou. Arrependei-vos. Depois ele diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ele fala assim, produzi, pois, frutos do arrependimento. João Batista prega dessa maneira. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, irmão, não adianta acharmos que qualquer fruto está valendo. Então tem muita gente no evangelho que ele é apenas um ativista cristão. Ele é apenas eu não vou dizer nem um religioso, como disse o nosso pastor Alan, que a religiosidade é boa. Ele é um alienado da verdade, porque a religião é religação com Deus. Mas ele está enganado do evangelho sobre aquilo que realmente é fruto e aquilo que não é. Entende? E isso é um grande equívoco e um grande problema. Que alguém acha que eu estou bem, porque eu estou orando e as pessoas estão se convertendo. Já viu pessoas? Eu tenho certeza que vocês já viram alguém dizer, eu fui pregar em tal igreja e várias pessoas se converteram. Já viram? Então é sinal que Deus está aprovando. Não, irmão. A palavra. Você tem uma noção, se na lei Saul ficou 40 anos no poder, mesmo em pecado, imagina na graça. Então, é importante, a importância de se entender o que é fruto e se estudar sobre fruto, para a gente não correr o risco de estarmos na casa de Deus, achando que estamos agradando a Deus, e não estamos. Porque achamos que, falando em língua estranha, porque profetizamos, porque eu coloco a mão e expulso o demônio. Mas aqui está dizendo que quem não dá fruto é cortado e é lançado no fogo. Não adianta, irmão, eu pregar maravilhosamente aqui, e lá em casa eu sou um monstro com a minha família. Não adianta eu pregar maravilhosamente aqui, e lá no meu trabalho, o nome do Senhor ser envergonhado por causa do meu mau procedimento. Não adianta eu pregar maravilhosamente, mas quando em alguma situação eu ser desafiado a exercitar a misericórdia, e eu não consegui. Entende? Essa é a parte hipócrita do evangelho, que muitas pessoas vivem, porque pensam que dar fruto é as coisas que não são. Então, para você ter uma noção da importância do fruto, voltando para João, no capítulo 15 ainda, observe o que vai dizer. Glória a Deus. Às vezes, abra no 15 e já fala o versículo. Às vezes as pessoas estão no evangelho, irmãos, e falam, eu já vi pessoas falando assim, eu não consigo entender, eu estou no evangelho, eu já vi uma irmã falando dessa maneira. Eu oro e Deus opera, eu oro e Deus responde a minha oração e dá vitória para as pessoas, e eu estou passando por essa situação. Para você ter uma noção da importância de dar fruto, além de não sermos cortados, dar fruto, na verdade o fruto é um só, com vários gominhos, é a condição de termos as nossas orações respondidas. Olha, para você ter uma noção da magnitude do que é entender o que é dar fruto. Então você olha aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Isso aqui é uma receita para quem quer ter a oração respondida. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Irmão, vamos entender esse versículo. Esse versículo está afirmando perictoriamente que Ele nos escolheu, nos nomeou para dar fruto, com uma finalidade. A última parte do versículo fala, a fim de que? Com qual finalidade que eu tenho que dar fruto?
quando eu orar, Ele me conceda. Dá para pensar? Irmão, isso aqui é o segredo de oração respondida. Quantas vezes pessoas, Senhor, aí um acha, eu vou dar uma oferta boa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aqui está dizendo, perdão, que a condição para responder a nossa oração é dar fruto, amado. Consegue entender como é tremendo, como é profundo, como é forte o mistério que está inserido em apenas um versículo? Irmão, nós estamos aqui para quê? Irmão, nós estamos aqui, é como se nós estivéssemos aqui numa seleção. É só você comparar isso que nós estamos lendo aqui com a parábola do semeador. Teve semente que caiu num lugar, na pedra, morreu. Na beira da estrada, o passarinho comeu. Está lembrado? E teve semente que caiu em boa terra e deu o quê? Fruto. Percebe como o tempo todo dar fruto, dar fruto no Evangelho é uma linha, como se fosse uma linha de mistério que vai em todo o Novo Testamento, do Velho Testamento até o Novo. E você vai ver que Jesus fala disso, João Batista fala disso, Paulo fala disso. E é quem fala que é a condição. Então, às vezes, eu vou agradar a Deus, irmãos, eu vou agradar a Deus porque eu vou pregar, eu vou agradar a Deus porque eu vou tocar guitarra, eu vou agradar a Deus porque eu vou evangelizar, eu vou agradar a Deus se eu estou frutificando ou não. Como que eu toco o coração de Deus? Se eu frutifico. E quantas das vezes as pessoas estão no Evangelho e se perdem, porque ele tem uma capa de cristão, tem uma aparência de cristão, alguém elogia ele como cristão, mas no fundo, às vezes ele está bloqueado, porque simplesmente, em algum momento da vida dele, ele precisou exercitar a misericórdia, mas não, ele preferiu guardar uma mágoa no coração. Percebe? Mas eu estava com a razão. Pois é. Só que você não foi convidado a dar fruto igual. Dar fruto em tempo e fora de tempo. E eu tenho certeza que uma pergunta que grita é esta: e como fazer para dar fruto? Porque não tem um botão para apertar. Qual é o botão que eu aperto para eu dar fruto? É ou não é? Já sabemos o que é dar fruto. Então, o que é dar fruto? Não precisa nem de abrir, né, irmão? Todo mundo conhece. Está lá em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é mansidão, temperança, domínio próprio. Está tudo ali. É o fruto do Espírito, irmão. É o fruto do Espírito. Esse fruto. Você pode pregar maravilhosamente bem, você pode falar a língua dos anjos, mas se você não tiver o fruto do Espírito, que é o amor, olha que Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, mas não tivesse o amor, eu nada seria. Tem muita gente se perdendo. Mas a minha igreja está cheia, mas eu estou pregando, aí, e junta milhares de pessoas. Está frutificando? Porque se você não estiver frutificando, você vai estar lá em Mateus 7. Senhor, no teu nome, Senhor, no teu nome, eu não construí uma igreja com muita gente. Senhor, no teu nome, eu não, muita gente foi curada. Ele fala assim: só que eu não te conheço. E como fazer para dar fruto? Ainda no Evangelho de João, aqui nesse mesmo capítulo, você vai encontrar a receita para você dar fruto. João ainda, capítulo 12, versículo, deixe-me ver, 24. Aqui está a receita para quem pensa em dar fruto, para quem não quer ser um religioso, para quem não quer passar por esse mundo e dizendo: eu fiquei tanto tempo na igreja, eu fazia, acontecia, e agora eu estou perdido. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Existe um mistério também nesse versículo. Sabe de quem estava falando? Esse versículo fala? Ele fala de duas coisas. Primeiro ele fala de Jesus só deu fruto quando? Quando ele morreu.
Mas a morte de Cristo, na verdade, ela não começa ali na cruz. A morte de Cristo começa quando ele se esvazia de toda a sua glória no céu e desce para ser qualquer um. Ele se humilhou, ele começa já a morrer, ele morreu para ele mesmo. A morte dele começa ali, conclui na cruz. Ele morreu quando ele veio aqui na terra e mesmo sendo ultrajado, ele não pediu ao Pai: Pai, manda um monte de anjos e mata tudo, que eu não quero morrer para esse povo, não, que esse povo é ignorante. Ele poderia fazer isso. Entende? Mas a morte dele na cruz, ela arremete também a nós. Porque Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. João disse: temos que seguir as suas pisadas. Entende? João disse: seguir as suas pisadas. Você entender melhor de que morrer é esse? Paulo vai escrever lá, se não me engano, no livro de Colossenses: vós estáis mortos, a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer: mortificai as obras da carne. Então, o que acontece? A morte, o qual ele está dizendo aqui, é a morte para o nosso eu carnal, que quer sempre ter razão, e quando tem razão não quer ter misericórdia. É morte para tudo aquilo que o nosso passado agregou em nós, de picuinhas, de crises existenciais, que muita gente pensa que vem para a igreja para tomar uma dipirona e anestesiar. A morte para tudo aquilo que impede que nós sejamos pessoas amáveis, misericordiosas, longânimas. Entende? Então por isso que fala que se a gente não morrer para isso, nós não conseguimos dar fruto. Então muitas das vezes as pessoas não conseguem dar fruto porque não conseguem entender o caminho da cruz. Que nós temos que levar nossa cruz a cada dia, mas é para matar a cada dia mais o nosso eu interior. Volto a dizer, já disse, quando nós aceitamos Jesus, irmãos, nós não somos deletados do nosso passado. Entende? Nós continuamos a mesma pessoa. E à medida que nós vamos, como bem falou a ilustração da nossa irmã Angelina, entrando nesta água que é a palavra, a água vai passando no cesto, não foi assim? Ele vai curando. Isso é santificação. Vai matando o nosso eu. Então, irmãos, não adianta eu estar aqui na igreja, ou qualquer pessoa que está na igreja, aparentemente com um terno maravilhoso, e fala língua estranha, e profetiza, e prega, e ora e cura, mas não se deixou transformar pela palavra para matar o eu, a velha criatura, que nós não tivemos amnésia e fomos santificados, tirando de nós tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que não glorifica o Senhor. Seremos apenas meros religiosos pagãos. A semente, se cair na terra, se não morrer, fica lá só. Irmão, se a gente não conseguir morrer a cada dia para o nosso eu, a gente não consegue dar fruto, porque essa nossa carne, ela não quer ter misericórdia. Essa carne, ela quer sempre razão. Essa nossa carne, ela quer sempre aquilo que está errado. Entende? E não há como nós mudarmos isso. Para você ter uma noção, olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8. Romanos 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Observe, amados, que esse Espírito aqui está com letra minúscula.
Não é interessante isso? Agora, se você ler o próximo versículo, o 14, o Espírito vai estar com letra maiúscula. Olha o 14 fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por que o Espírito do crente está de letra minúscula? Quando fala, mas se pelo Espírito mortificados as obras da carne vivereis, que quando você alimenta o teu Espírito com a palavra, com oração, com o jejum, com a meditação, com a vigília, ele fica forte. E quando o teu espírito fica forte, sabe o que ele faz com a tua carne? Ele anula a tua carne. Você entende? Quando nós somos religiosos, irmãos, aqui nós somos muito crentes, irmão. Ser crente aqui é fácil. Não é verdade? Tem até aquela piada do filho que fala, papai, né, irmã? Eu queria morar na igreja, porque o pastor só tratava bem a mulher na igreja. Irmãos, o difícil é lá no nosso trabalho, quando somos desafiados, caluniados, ultrajados, a mostrar longanimidade, mesmo dando certo. Então, quando Jesus fala que a semente tem que morrer, isso está fazendo um link com Paulo dizendo a mesma coisa, irmão. Olha como é que é tremenda a Bíblia. O que Paulo prega, Jesus pregou. Não houve colisão entre o que eles falaram. O ponto é entendermos que para que possamos morrer, é necessário fazemos a nossa parte. Então, quando você alimenta quando a nossa carne ela está crescendo, o nosso espírito ele não está alimentado com a palavra, que o nosso espírito, irmão, não se alimenta de comida, ele se alimenta da palavra. Por isso que Jesus falou e Moisés falou, nem só de pão viverá o homem. A nossa carne quer fazer algo de errado. Não, eu vou lá porque eu estou com a razão. Aí a nossa carne, eu vou mesmo. Aí o teu espírito fala, não vai não. Mas ele está tão fraquinho que a carne fala, eu vou, e vai e faz. Depois se arrepende. Não teve domínio próprio. Mas quando o teu espírito está alimentado pela palavra, pela oração e pelo jejum, a carne dá até um grito, eu vou lá e vou fazer. Mas o espírito grita mais alto ainda, não vai coisa nenhuma não, porque eu que estou comandando, mortifico a carne. Entende o que é morrer? Anula a carne. Esse morrer. E isso aí, irmãos, não tem... Porque, só que o problema da igreja é quando alguém transforma a igreja, o evangelho, numa aula de boas maneiras. Irmãos, aula de boas maneiras, você vai encontrar, não sei se no IE, você vai encontrar no kardecismo, você vai encontrar no budismo. Agora, o evangelho de Deus, o evangelho é poder de Deus. Mas o maior poder que o evangelho tem não é para curar canceroso, não é para curar paralítico, é para transformar a nossa criatura decaída em seres semelhantes ao Altíssimo. Esse é o poder do evangelho, porque temos a mente de Cristo e temos que cada vez ficarmos parecidos com Cristo. Essa é a diferença. Isso é o que está sendo falado quando Jesus disse. Então, fazendo uma avaliação rápida, uma retrospectiva rápida, não temos oração respondida se não tivermos fruto. Estamos aqui, irmãos, passando, quando a Bíblia fala, Ele nos chamou, o que chamou, os predestinou. E muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Nós estamos aqui para dar fruto. Chamado todo mundo é. Então, sabe o que quer dizer isso, irmãos? Se a gente está na casa de Deus e achando que já fomos batizados nas águas, já temos um cartãozinho de membro, e não entendermos, mas eu já canto no coral, mas eu já faço, e não se preocupar em dar fruto, nós fomos chamados. Escolhido vai ser aquele que está naquela condição lá. A semente caiu na beira da estrada, outra caiu à beira do caminho, está lembrado? E outra caiu em boa terra. Isso está dizendo, irmãos, que nós estamos numa grande seleção. Há uma confusão nisso. Entende? Se nós não dermos fruto, aqui Jesus disse, aquela que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto, e a que não dá fruto, ele faz o quê? Tira.
nós corremos o risco de ser tirados. Então, e o porquê que muitas das vezes algumas pessoas não dão fruto na igreja? Sabe qual é o maior inimigo de a gente não dar fruto? É justamente uma coisa chamada tempo. Na parábola do semeador fala de vários tipos de semente. Uma delas fala, uma caiu no meio de espinhos, mas não cresceu. Quando ela morreu, porque os espinhos sufocaram e ela ficou infrutífera. Aí Jesus explica que semente é essa? É aquela que os cuidados da vida, a sedução das riquezas, sufocam e ela fica infrutífera. Por isso que o evangelho instantâneo, automático, tem uma grande, como se diz, preferência pelo público. Ao invés das pessoas ensinarem as pessoas a se relacionar com Deus, para se tornarem pessoas parecidas com Deus, eles falam, vem aqui que eu vou te dar esse copo ungido, entendeu? Vem aqui que eu vou te dar esse senecinho ungido. Né, irmã Nélia? Irmã Neisa? Fica mais fácil. Por isso que eles não querem pregar, porque esse evangelho processual é igual você fazer uma comida boa, né? Tem que descascar o legume, não é verdade? Tem que cortar a carne, tem que amassar o alho, né? Vai ali, compra um hambúrguer, né? Já está pronta, né, irmã Rosa? Só comprar um hambúrguer e comeu. Olha o problema do colesterol. Então, irmão, esse evangelho alienado, ele ganha do verdadeiro evangelho, que aos olhos carnais, ele é maravilhoso, né? Eu paguei o dízimo, arrependi o devorador, com dinheiro eu pago o plano de saúde, ó. Doença não tem problema, irmão, doença, a comida está resolvida. Esse é o evangelho fácil, mas não é o evangelho da Bíblia, é doutrina de demônios. Então, a primeira coisa que atrapalha a gente a buscar a Deus para mortificar nossa carne, alimentando o nosso espírito, é que o tempo todo estamos tendo que dividir entre o visual, entre o material, o mundo visual e o mundo espiritual que ninguém vê. E o tempo todo, se nós não tivermos cuidado, não é verdade? Nós acabamos não tendo tempo. Por isso, Jesus disse, não há ninguém que quiser ser meu discípulo, que não aborrecer a sua própria vida, ou melhor, todo aquele que quiser ser meu discípulo e não aborrecer a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. O ponto de você dar fruto é que a primeira coisa é que você vai ter que aborrecer a sua vida. Entende? Gastar tempo. O evangelho vai gastar tempo. Agora, o resultado desse evangelho é que é maravilhoso. Isso é que é a diferença. Porque, olha o que fala em Hebreus, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Evangelho é contrato de risco, irmão. Ou você crê que o Deus que você serve é fiel e gasta tempo com Ele, ou então não existe evangelho. Então, para que nós possamos dar frutos, recapitulando, é necessário morrer. Morrer para esse mundo, morrer para o nosso eu decaído. Cada vez mais. Você observa que a Bíblia fala em santidade progressiva. A Bíblia fala que Paulo fala assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Hoje em dia as pessoas só querem crescer no conhecimento. É bom ir para um seminário, mas o que o seminário vai te dar é uma coisa. O que o teu quarto, o teu secreto vai dar, nenhum seminário vai dar. Nenhum. O que as tuas madrugadas de oração vai te dar, seminário nenhum vai te dar. É comunhão, é relacionamento. E cada vez que nós nos relacionamos com Deus, mais vai matando o nosso eu interior. Mais vai matando e nós vamos dando fruto. Tem pessoas que pensam, irmãos, que porque falam língua estranha, porque profetizam, é maravilhoso, irmãos, os dons do Espírito. Só que alguém pensa que isso também é fruto. Agora, observe, irmãos, que isso não é crescimento espiritual. Observa que Cornélio, ele não era judeu, ele não era crente, e quando Pedro prega para ele, ele foi batizado e falou de estranho na mesma hora.
Hoje em dia as pessoas não podem ver alguém falando língua estranha ou ver uma cura que já acha que aquilo ali é crescimento. Pô, não é de crescimento nenhum. Mas tu quer ver mais coisas? Olha a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha 9 dons. Profetizavam, falavam em língua estranha. O que Paulo fala para a igreja de Coríntios, irmãos? Está lembrado? Olha, eu queria falar com vocês como pessoas maduras. Eu criei vocês com leite, mas ainda não podeis, porque ainda entre vós intrigas, invejas. Mas eles falavam língua estranha. Entende? A diferença do fruto, irmãos. A diferença desse evangelho que brilha, mas que não... Irmãos, falar língua estranha, profetizar, não quer dizer nível espiritual. Nível espiritual está quando, pelo Espírito, ele vai mortificando aquele eu ranzinza, não é verdade? Aquelas picuinhas nossas. E alguém olha no teu trabalho para você, de uniforme, ninguém sabe quem é crente, né? Na rua o crente é aquele vestidão, mas né? Aí alguém olha para você de uniforme igual a ele e fala para você: pô, cara, tu é diferente. Menina, fala para mim, o que você é? Você é budista? Você faz aquele negócio? Eu não consegui entender. Aquela menina falou aquilo tudo para você, aquela magrela, baixinha, e você que esse corpão, meu, você é comigo, metia a mão na cara dela, você estava certa. O que você é, cara? Você toma algum calmante para trabalhar? Tu tem sangue de barata? Qual é a tua religião? Aí você fala: eu sou evangélica. Me fala um pouquinho do evangelho, porque eu acho tão legal ser assim. Eu queria ser assim. Meu marido é maravilhoso comigo, mas eu sou muito nervosa com ele. Ele está quase me largando, e eu sei que eu estou errada, mas eu não consigo. Eu sou muito nervosa. Ó o evangelho aí, ó. Percebe? Esse é o evangelho, irmãos. Que fala em Atos dos Apóstolos, que caía na graça do povo. Não é esse evangelho que você chega para o camarada e fala: tu vai para o inferno. Você é isso, você é aquilo. Que você nem fala nada, mas a tua vida grita que Jesus vive e Ele reina em nós. E que Ele transforma. É o fruto. É o fruto. Então, o problema é quando as pessoas querem colocar o fruto, querem colocar o evangelho numa caixinha. O evangelho é muito maior do que isso. Mas nós não iremos a canto nenhum. Quantas pessoas cresceram, irmãos, vocês devem conhecer também, quantos homens de Deus que eu conheço, já fizeram tanta coisa no evangelho, e hoje estão em depressão, estão parados. Sabe por quê? Eles acharam que crescer no evangelho é deixar de ser diácono para ser presbítero. Acharam que crescer no evangelho é ficar famoso pregando por aí. Mas não pensou que crescer no evangelho é quando você deixa que esta palavra... Não é ninguém, irmão, não é ninguém chegar para você: irmã Cláudia, você está aí certo? Não, é quando você lê a palavra. A Bíblia fala que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É quando essa palavra começa a iluminar para dentro de você, e você mesmo começa a olhar para dentro de você e fala: como eu sou ogro, olha como eu sou ignorante disso. E você mesmo fazer: agora eu não vou fazer mais assim não. Percebe? Não é acusação, é a palavra que brilhando para dentro de você, e você olha: puxa, Senhor, me perdoa, como eu fui ignorante com o irmão Raimundo, eu não era para ter falado assim com ele. Irmãos, quando você começa a dar fruto, você fica igual o João Batista. Importa que eu diminua, mas ele cresça. Você não quer mais ter a última palavra, você não quer mais ter razão em todas as discussões, entende? Você está mais preocupado em ganhar a alma, não ganhar a discussão. Amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu vos escolhi para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de quê? A fim de que tudo que pedides em meu nome ao meu Pai, Ele vos conceda. Deus quer dar, irmãos. Deus quer fazer. Mas o ponto é: temos que ir na direção de frutificar. Se vai ter
enfermo curado, se vai ter profecia, se vai ter língua estranha, se vai ter alma se convertendo, é Deus que vai fazer, irmãos. Agora, não adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Nós ganhamos a nossa alma à medida que entendemos que Ele quer nos transformar em pessoas cada vez mais parecidas com Ele. Temos a mente de Cristo, sermos semelhantes a Ele, refletirmos a glória de Cristo como espelho, andarmos nas suas pisadas. Alguém olhar para nós e realmente ver, não tem jeito, você é diferente, cara. Pode falar o que tu é. O que tu é? Tu é kardecista, cara? Tu é budista? O que tu é? Você é diferente. Aí você fala, não, eu sou de uma igrejinha aí, pequenininha que tem aí. Eu quero ir na tua igreja. Esse é o evangelho. Que transforma, não a nossa roupa, não o nosso modo de falar, né? De agir agora. Aí, varão. Aí, profeta. Né? Um monte de linguajar, né? De crente. Não. Muda o nosso interior. Cura. Tira a nossa ansiedade. Tira o nosso eu decaído e nos transforma em pessoas cada vez mais parecidas com Deus. Amém?